Era um projeto muito audacioso, mas muito por vários motivos. Não só por um problema econômico, claro, precisaria toda uma estrutura econômica para poder iniciar um trabalho dessa natureza, mas porque havia muita resistência. Resistência, sobretudo, dos professores da Faculdade de Direito. Ele estava, nessa época, na Faculdade de Direito? Doutor Isaías, não, nunca foi da Faculdade de Direito, nunca foi. Mas ele sofreu resistências da... Que anos? 40, mais ou menos. 40, 42. Não tínhamos a Universidade Federal da Bahia. Nem sombra, nem sombra, nem sombra. Não, não tínhamos. E ele foi um homem que também exerceu muita influência sobre mim, porque muita persistência, muita perseverança, muita força. E não era um grande orador. Ele falava bem, escrevia bem, mas não era arrebatador. Ele não tinha o dom da oratória, né? A liderança dele vinha da força de argumentação dele coloquial, muito mais coloquial, entendeu? E a vontade, a firme vontade, evidentemente, de formar professores. Por quê? Vocês vão dizer. Como eram? Meus professores, quem eram? Médicos, advogados, engenheiros, né? Eram esses os professores, e vou lhe dizer, grandes professores, mas grandes professores. E vamos, por exemplo, um professor como Tobias Neto, que era professor de Química, Armando, doutor Armando era professor de Biologia. Eloivaldo Chagas de Oliveira, de Física, e inúmeros outros professores, muito bons, excelentes professores. Matemática, Tenório de Albuquerque, Moura Baixa, era uma infinidade que eu poderia citar aqui. Nem é bom citar, porque talvez vá omitir alguns que são tão importantes. Professor Hilário, de Geografia, etc. Esses professores me ajudaram muito. E acontece, porém, que o doutor Isaías estava muito imbuído do clima de São Paulo, no sentido da necessidade que se estava sentindo de formar professores. E aí, o modelo de São Paulo influenciou muito o projeto do Dr. Isaías. E ele teve um apoio muito importante para formar, isso é histórico, muito importante para a formação da faculdade, para institucionalizar a faculdade de filosofia. Apoio de intelectuais de muito bom nível. Tales de Azevedo, professor Roth, né? Os Bakers, os meus diretores na literatura inglesa, na língua inglesa, literatura inglesa, Van der Hagen, vocês talvez na área da língua francesa, e muitos outros, né? O próprio Carneiro Ribeiro, professores desse porte, desse teor, intelectuais. Mas acontece que esses intelectuais deram um apoio, porém sofriam muitas críticas. Por que as críticas? Porque os intelectuais da época achavam que disciplinas como antropologia, né, como estatística aplicada à educação, a outra também muito criticada, não lembro agora, eles não eram professores, eles não tinham formação acadêmica, não tinham titulação. Então, evidentemente que os intelectuais da época, os acadêmicos da época, achavam que o doutor Isaías ia entrar numa aventura intelectual, que não sabia se ia dar certo ou não, né?
E, no entanto, o doutor Tales se transformou num antropólogo, né? Num homem com estudos, com pesquisa. E como eu cito ele, mas toda uma corte atrás dele, o professor Vanderlei de Pinho, Jorge Calmon foi ensinar história. Mas aqueles homens tiveram uma coragem fantástica, porque eles não eram professores, não eram professores. E se engajaram num projeto grandioso, porque era mais uma unidade, não era a universidade, era um complexo de unidades de ensino superior, é diferente, não havia universidade, né? Então, o que é, por exemplo, Tupi, a língua Tupi, porque era do currículo. Consuelo foi aluna de Edelweiss, que foi um grande professor etnólogo, com trabalhos publicados, reconhecidos em todo o mundo científico na área, né? Consuelo foi aprender Tupi, para depois ela própria ensinar. Consuelo Pondé de Sena, diretora do Instituto Histórico. Não sei se eu estou me alongando demais, não sei. Porque olha, Edivaldo me disse o seguinte, é muita coisa, Lili. É bom, eu vou falando, né? É muita coisa porque vocês têm muita coisa. Porque eu vivi muita coisa. Não é porque eu sou velha, eu já tenho 80. Eu tenho 86 anos, professor Nelson. É muita vida. É muito trilho, né? A gente quer ouvir. Então tá bem. Se está interessando, vamos lá. Tenho toda a boa vontade.